afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos que, depois, embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. O jornal teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, e maio de 2023. Segundo a reportagem, o TSE foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes na produção de relatórios para embasar decisões contra bolsonaristas. O jornal afirma que as mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF. O maior volume de mensagens com pedidos informais envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no STF, e Eduardo Talhaferro, um perito criminal que à época chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O jornal afirma que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Os bolsonaristas sobre quem Moraes pediu relatórios tinham postado ataques à lisura da eleição e a ministros do STF, além de incitar militares contra o resultado das urnas. A reportagem cita 2 pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Jair Bolsonaro. Um deles em 28 de dezembro de 2022. Segundo a Folha, o juiz auxiliar do gabinete de Moraes no STF pergunta a Talhaferro, do TSE, se ele pode falar. Posso sim. É por acaso do Constantino? Depois desse áudio, segundo a reportagem, os 2 iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e do também bolsonarista Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura militar. Na época, o ministro Alexandre de Moraes mandou derrubar os perfis dos 2 apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. Ordenou a quebra de sigilo bancário e cancelou os passaportes. Moraes alegou que eles postaram discurso de ódio e atos antidemocráticos. De acordo com a reportagem, depois de Talhaferro, do TSE, encaminhar uma primeira versão do relatório sobre Constantino, Ayrton Vieira, do STF, manda prints de postagens do jornalista e cobra alteração de documento para a inclusão de mais manifestações. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo: vocês querem que eu faça o laudo? Ele está assim, ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem sessão, ele está com tempo para ficar procurando. Numa outra mensagem, segundo o jornal, Talhaferro manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TSE a pedido de Ayrton Vieira e sugere a criação de um e-mail que enviasse uma Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, mandando, por meio dos seus assessores, informalmente, por meio do WhatsApp, de mensagens do Zap, mandando o Tribunal Eleitoral produzir relatórios, sob medida, relatórios mesmo dirigidos, que viriam a substanciar decisões do próprio Alexandre de Moraes. Vou repetir aqui. O gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal, sob ordens dele, Alexandre de Moraes, inclusive o seu auxiliar, um juiz instrutor, braço direito de Alexandre de Moraes, o ministro pedindo a esse auxiliar e alimentando esse auxiliar, muitas vezes, essas reportagens da Folha documentam, mandando prints de postagens na internet que o teriam incomodado, que o teriam irritado, que ele consideraria ilícitos, portanto o ministro fazendo pesquisa, pescaria, o ministro
mandando para o seu auxiliar, juiz instrutor no Supremo, para que ele mandasse, sob orientação de geração de relatórios, mandasse informalmente, queimando qualquer etapa burocrática, para que esse auxiliar nesse setor de desinformação e tal, criado no TCE, para que gerasse relatórios, portanto, relatórios sob demanda, sob medida, alfaiataria de Alexandre de Moraes, para que depois esses relatórios fossem remetidos ao Supremo para substanciar decisões de Alexandre de Moraes como se produção espontânea, como se fossem esquentados mesmo, sendo esquentados nesse processo. Inclusive com a orientação de que um juiz do TSE, um juiz auxiliar no TSE, fosse o responsável pela expedição desses ofícios, pelo esquentamento do que seria o envio provocador de provas, de elementos sigilosos ao Supremo para decisões de Alexandre de Moraes. Eu vou ficar repetindo essa estrutura várias vezes, porque eu vejo muita gente achando isso normal, achando que isso não tem importância, que isso é uma coisa irrelevante. Se essas demandas poderiam ser feitas formalmente, sem qualquer problema, por que não foram? Se o gabinete de Alexandre de Moraes poderia ter feito tudo isso documentadamente, formalmente, por que fez por fora, via Zap? Notícia da Folha de São Paulo, 13 de agosto de 2024. Moraes reage após mensagens e diz que procedimentos foram oficiais e regulares. Ministro afirmou que TSE tem competência para produzir relatórios e que ações estão documentadas em inquéritos com participação da PGR. O ministro Alexandre de Moraes afirmou nessa terça-feira, dia 13, que todos os procedimentos que adotou foram oficiais e regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. As declarações foram dadas por meio de nota de seu gabinete enviada pela assessoria de imprensa do STF, após a Folha revelar que o gabinete de Moraes ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news durante e após as eleições de 2022. Moraes declarou que no curso das investigações dos inquéritos das fake news e das milícias digitais, nos termos regimentais, diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos. Abre aspas. Inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que no exercício do poder de polícia tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições, afirmou. O ministro acrescentou que os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. Vários desses relatórios foram juntados nessas investigações e em outras conexas e enviadas à Polícia Federal para a continuidade das diligências necessárias, sempre com ciência à Procuradoria-Geral da República, disse o ministro. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, presidido na época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. Aqui na Folha, eles colocaram várias ilustrações
com gráficos mostrando aqui as conexões entre o ministro Eduardo Tagliaferro e Ayrton Vieira, do TSF, e o Eduardo Tagliaferro, do TSE, Tribunal Supremo Eleitoral. Moraes fazia pedidos de produção de relatórios contra determinados alvos ao juiz instrutor do seu gabinete no TSF, Ayrton Vieira. Então, nesse gráfico, eles mostram aqui compartilhamentos de notas do jornalista Rodrigo Constantino, com mensagem dizendo: peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Por meio de WhatsApp, Vieira repassava os pedidos sem ofícios ou decisão para Eduardo Tagliaferro, chefe da AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O Tagliaferro recebia os pedidos e, com sua equipe, monitorava redes e grupos de conversas para produzir os relatórios seguindo os pedidos do gabinete de Moraes. Os relatórios eram enviados para inquérito das fake news no gabinete de Moraes, no TSF, no STF. O envio, no entanto, era feito como se os monitoramentos e investigações tivessem sido produzidos de forma espontânea. Moraes recebia os relatórios e os utilizava para embasar decisões contra bolsonaristas. Nas decisões, citava ter recebido da AEED, mas sem revelar ter sido o autor do pedido para a produção. Nos diálogos, o gabinete de Moraes pede um relatório contra o jornalista bolsonarista Rodrigo Constantino, ex-Jovem Pan. Aqui tem um outro print do Ayrton Vieira para o Eduardo Tagliaferro, onde ele mandou, escrito assim: nada do PL, questionando o TSE, Bonner. O Rodrigo Constantino fala, questionando o William Bonner. Aqui as confirmações que ele já recebeu, e assim vai. Essas informações estão no site da Folha de São Paulo, matéria do dia 13 de agosto. O que mostra aqui era que o ministro Alexandre de Moraes, ele mesmo providenciava os casos para que ele fosse o julgador. Alexandre de Moraes perderá o cargo e será preso. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje, dia 13 de agosto de 2024, uma reportagem absolutamente escandalosa, onde juízes auxiliares do gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal orientam um perito criminal a mudar um laudo a mando do ministro, segundo a reportagem, para incriminar pessoas identificadas como bolsonarista, mais especificamente 2 jornalistas. Esse método foi o mesmo utilizado por Moraes para 8 de janeiro. Vocês lembram que eu já denunciei aqui em vídeo que ele confessou ter conversado com o presidente da República e orientado a que o advogado-geral da União entrasse com o pedido que ele deveria analisar. E ele próprio conversou com o advogado-geral da União. Pois bem, hoje começa o fim de Alexandre de Moraes. O jornal diz que essa é apenas a primeira reportagem de tudo que será apresentado. Todas as vítimas de Moraes do 8 de janeiro e também aquelas demais pessoas que não são do 8 de janeiro, mas que estão perseguidas, vão ter a sua justiça finalmente começando a ser feita. Eu venho denunciando que esse cidadão precisa ser responsabilizado desde 20 de novembro de 2022. Finalmente, eu creio que a prova está posta. Tem áudios, não tem como negar.
os juízes continuam auxiliando ainda hoje a ele no gabinete do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal tem que sair da sua letargia. Rodrigo Pacheco tem que tomar providência, abrindo um inquérito de impeachment, um procedimento de impeachment, imediatamente, sob pena de ser retirado desse cargo. Eu não posso negar, pessoal, a minha felicidade. Eu não sou hipócrita. Eu estou realmente feliz vendo que finalmente vai começar uma justiça para fazermos uma limpeza nesse sistema judicial que está devastando o nosso país e trazendo desagregação entre brasileiros. O medo acabou e a vitória está chegando. O medo acabou e a vitória está chegando com essa nova revelação. Essa é a ponta do iceberg de tudo que será revelado, que esse cidadão fez e continua fazendo contra os brasileiros. A vitória chegou. Eu creio assim. Paz a todos.